Eu queria cumprimentar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, agradecer o convite para retornar a Maringá, estar com vocês mais uma vez, especialmente para falar desses assuntos, que são assuntos da mais alta importância, que tocam na nossa vida, na vida da igreja, da sociedade. Hoje à noite, se Deus quiser, estaremos falando a respeito da conexão que existe entre o casamento e a família e a espiritualidade. Amanhã de manhã estaremos falando para os homens a respeito do papel do marido, do papel do pai, sobre a masculinidade em termos gerais. À noite estaremos falando a respeito de casamento, sexo e divórcio. No domingo pela manhã vou pedir licença para falar sobre um tema que eu possa ir sob protesto daqui, que é a questão do papel da mulher na igreja, mais voltado para a questão da ordenação de pastoras, presbíteras, diaconisas, bispas, apóstolas, mãe-póstolas, que já tem uma lá em Manaus. Então, vamos falar a respeito do que a palavra de Deus fala de ofício, liderança e o papel da mulher. E no domingo à noite nós voltaremos à questão dos papéis respectivos do marido e da mulher no casamento. Então, é uma jornada que está voltada para a família, para o casamento e para questões relacionadas com esse tema. O assunto é da mais alta importância, como eu disse. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade para todos nós, evangélicos, que queremos viver a vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Nós temos a ameaça que vem, por um lado, de uma sociedade que está totalmente influenciada pela relativização de valores e de costumes, por outro lado, por um governo que está tomando para si determinados papéis, por exemplo, de regular valores morais e éticos, como, por exemplo, permitindo o beijo homossexual na televisão, no horário livre, e numa certa altura, com certeza, vai querer se intrometer na maneira como nós criamos os nossos filhos. A lei da palmada, ela está prestes a se fazer valer no nosso país, que não faz distinção entre violência contra a criança, contra a qual nós todos nos posicionamos. Não creio que nenhum evangélico seja a favor da violência contra a criança. Mas daí e dizer que eu não posso puxar a orelha do meu filho já vai uma grande distância. O governo vai querer dizer isso. Então, por um lado, nós temos um governo que se mete nessas coisas, que não é da competência dele, e por outro, nós temos uma sociedade aí permissiva, relativista. Enfim, nós todos somos bombardeados de todos os lados, e viver a vida cristã, a família cristã, conforme o padrão da palavra de Deus, está cada vez mais difícil. E vai exigir, a uma certa altura, um posicionamento nosso, firme, e nós teremos que enfrentar as consequências por isso. Mas Deus nos dê a graça para que estejamos todos prontos quando esse momento nos chegar. Hoje, com a graça de Deus, então, nós vamos falar a respeito do primeiro tema da série, que é a relação entre a espiritualidade, a vida espiritual, a plenitude do Espírito Santo e a família e o casamento. Eu vou fazer uma exposição de Efésios capítulo 5, verso 18, muito relacionada com essa, puxando para esse lado do casamento. Mas eu quero começar, para ilustrar o que eu falei, citando aqui o que é que pessoas famosas, algumas de nossa época, outras de uma época anterior, o que é que elas disseram a respeito do casamento. O casamento sempre teve os seus inimigos declarados, entre eles racionalistas, feministas, ateus e agnósticos. Muitos deles passaram a ter uma atitude antagônica após haverem fracassado em seus próprios casamentos. Interessante que quando você lê esse pessoal que fala contra, e vários deles disseram algumas coisas tremendas, no sentido negativo contra o casamento, você vai ver a vida pessoal deles. Eles fracassaram no casamento, tiveram problemas de relacionamento, eram pessoas complicadas. Eles projetam, generalizam essas questões na instituição da família. Fiz aqui alguns exemplos
do que é que essas pessoas disseram. Aqui tem o famoso Voltaire, filósofo e escritor francês. O divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. Então, para ele, o casamento é só mais antigo, umas poucas semanas, o tempo suficiente para o casal se conhecer e aí já partir para o divórcio. Está aí Lord Chesterfield, foi um renomado líder político da Inglaterra. A única paz sólida e duradoura entre um homem e sua esposa é, sem dúvida, a separação. Bom, ele, como eu disse, isso deve refletir a experiência dele, não é? Denis Diderot, também francês, também filósofo. A possibilidade do divórcio faz com que ambos os cônjuges cumpram seus deveres mútuos de forma mais aplicada e cuidadosa. O divórcio ajuda a melhorar a moral e a aumentar a população. Sempre tem quem veja algum aspecto positivo, né? Quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando finalmente a compreender um ao outro. Helen Rowland, uma jornalista americana e feminista radical. Você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e sua esposa cortar sua garganta. Mike Tyson. Se eu fosse casado com Mike Tyson, com certeza. Aqui o que é curioso, a Rainha Vitória ela representa um período final da influência da fé reformada e do puritanismo na Inglaterra. É uma religiosa, toda a família real inglesa é parte da igreja anglicana, mas ela disse o seguinte para uma filha que ia casar: o casamento não é um prazer, mas um ato solene e geralmente triste. Eu acho que as pessoas se casam demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas, e para uma mulher, uma felicidade muito duvidosa. É uma líder, é um ícone de expressão, de liderança na Inglaterra e na Europa, tendo essa opinião. Aqui um filósofo e matemático inglês, famoso Bertrand Russell: o casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam é maior no casamento do que na prostituição. Os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas, e ambos acabam desapontados. Oscar Wilde, autor anglo-irlandês. O horror do casamento, mais entristecedor e nojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. Marquês de Sade, autor francês. Só podia ter vindo dele mesmo, né? Agora, triste é ver uma pessoa como o príncipe Filipe, de Edimburgo, dizer: não acho que uma prostituta é mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Aqui Emma Goldman, uma anarquista e feminista americana. Ao fazer-se um seguro, paga-se por ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato quando se quiser. Mas se o emprego da mulher é o marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte lhe separe. O inferno são as outras pessoas. Jean-Paul Sartre, autor e filósofo francês. Quem pensa assim nunca vai casar. Porém, em contraste, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Autor de Hebreus. Não é bom que o homem esteja só. Mas que nunca os cristãos deveriam mostrar ao mundo que o casamento e a família ainda valem a pena. Para isso precisam da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. É nesse contexto, então, que eu queria fazer essa afirmação de que nós estamos numa época em que, mais do que nunca, por todos aqueles elementos que eu falei no início, e por conta desse tipo de pensamento, que é o pensamento que permeia a nossa sociedade, é o pensamento de muita gente, essa é a oportunidade que a igreja evangélica, a igreja cristã, tem de mostrar ao mundo
que os valores bíblicos, os valores cristãos, eles são aqueles valores que vêm da parte de Deus para o bem da humanidade. Que o casamento é uma instituição divina, que criar filhos de acordo com os valores da Escritura Sagrada vale a pena, que nós podemos ter casamentos felizes, famílias abençoadas, comunidades que se edificam em cima de famílias estruturadas e que podem ser um exemplo para o mundo vazio, desesperado, cheio de pessoas magoadas, sofridas, porque esse tipo de pensamento e atitude, do qual eu apenas dei alguns exemplos, ele destrói as pessoas por dentro. Porque nós somos feitos para o relacionamento, para amarmos e sermos amados. Quando as pessoas chegam a esse ponto de desesperar completamente de qualquer possibilidade de uma relação, de uma relação estável, duradoura e cheia de significado, é sinal de que elas já estão destruídas por dentro. É a oportunidade que a igreja tem de falar do amor de Deus e de como, com a graça de Deus, os casamentos podem ser abençoados. Mas o que nós encontramos é a triste realidade de que essa perspectiva mundana e humana, ela acabou chegando na igreja também. E não são poucos os casos, eu digo isso com muita tristeza, quero evitar qualquer espírito de julgamento, não são poucos os casos que nós encontramos no meio evangélico de lares desfeitos. E não somente no meio do povo, na parte da própria liderança. Há cerca de um mês e pouco atrás, eu estava juntamente com outros colegas, pastores e presbíteros, fazendo uma viagem, fomos até o Espírito Santo, para a reunião do Supremo Concílio da minha denominação, e de repente o assunto passou a ser casamento. E assim, em questão de 10 minutos, nós começamos a lembrar casos de gente conhecida nossa, próxima de nós, em que primeiro o marido adulterou, nós estamos pensando em líderes, casos de pastores que adulteraram, e aí resolvemos fazer o caminho inverso. Se nós nos lembrarmos, sabíamos de casos do contrário, da esposa que teria traído o pastor. E assim, menos frações de segundo, nós citamos 6 casos que eram conhecidos assim dali, daquele grupinho pequeno, casos com os quais nós, gente com quem a gente mantinha amizade, conhecia, com quem sofremos juntos também. Isso é uma amostragem pequena do que está acontecendo hoje, inclusive dentro do meio evangélico. Nós não precisamos ter ilusões a respeito disso. A barragem que nós pensávamos que era segura, que nos separava do mundo, ela não é. O mundo entra com muita força dentro das nossas igrejas, comunidades, famílias, e precisamos estar atentos e preparados para isso. Muito bem, mas minha palavra de hoje não é desespero, é esperança, e com a graça de Deus nós cremos que todas as suas promessas são verdadeiras. Vamos abrir a palavra de Deus então, Efésios capítulo 5, verso 18 em diante. Para quem não trouxe Bíblia, então, se quiser seguir aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e poemas, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do povo. Vamos pular esses versículos, chegar no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo continua falando aí do papel do marido em amar a igreja como amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele termina no verso 33 dizendo: cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E aí entra no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Os versos 2 e 3 falam sobre isso. O verso 4, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na amonestação do Senhor. Também no verso 5, orientação para os servos.
Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e também uma palavra para os senhores no verso 9, vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há exceção de pessoas. Muito bem, sobre isso que nós queremos, então, falar. Essa carta onde nós fizemos a leitura, a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de confortar os membros da igreja de Éfeso, que ele havia fundado, e de igrejas ao redor, que tinham ouvido falar da sua prisão. E Paulo receava que desanimassem por conta das notícias que haviam chegado e que ele havia sido preso por conta das acusações dos judeus. E ele escreveu então essa carta, e o seu objetivo está declarado no capítulo 3, verso 13, ele escreve a carta para que eles não desfaleçam nas tribulações de Paulo, que na verdade era um motivo de glória. A prisão de Paulo faz parte do plano maior de Deus, o plano esse que ele expõe na carta. A carta aos Efésios é uma carta sobre a igreja, como a igreja foi planejada por Deus desde a fundação do mundo, como Deus a implementou na prática mediante a obra de Cristo e a obra contínua do Espírito Santo. E o ministério de Paulo fazia parte desse plano maravilhoso de Deus que ele descreve na carta. A carta, então, ela tem duas partes. A primeira, onde ele faz essa exposição, até meados do capítulo 3, final do capítulo 3, e depois, na parte prática da carta, ele toma as implicações para o dia a dia do fato de que nós fazemos parte da igreja, essa entidade maravilhosa que nasceu no coração de Deus. E aí ele fala a respeito dos dons espirituais, fala a respeito da unidade cristã, e fala a respeito da guerra espiritual, no capítulo 6, e nesse meio, então, ele fala a respeito da necessidade da plenitude do Espírito Santo. Isso está dentro de uma passagem em que ele descreve a dinâmica da vida cristã, como despir-se e revestir-se. Talvez a gente devia voltar um pouquinho aqui, para o capítulo 4, e lembrar como é que ele desenvolve essa passagem. Depois, como eu disse, de falar teoricamente do que é a igreja, do que Deus fez pela igreja, ele vem na parte prática dizendo: quanto ao trato passado, quanto à vida antiga, vos despojeis do velho homem, a natureza pecaminosa que nós temos, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Não há esperança nenhuma para a nossa velha natureza, ela não pode ser regenerada, ela não pode ser ensinada, ela não pode amar a Deus, ela não pode ser alterada, ela está num processo contínuo de corrupção, e isso através das paixões que o engano traz sobre nós. O que nós temos que fazer, diz Paulo, é nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestir do novo homem, a nova natureza que Deus nos deu na nossa conversão, o novo homem que é Cristo, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E assim funciona a santificação na vida diária. A dinâmica da santificação é essa. Todo dia tem que dizer não para a velha natureza, o velho homem, sabendo que não tem esperança para ele, não tem. Se eu der a chance, ele vai dominar a minha vida. Portanto, eu não posso ter esperança nenhuma com relação a mim mesmo. Eu sou um caso perdido. É isso que a gente tem que pensar. E nos lembrar de que Deus implantou em nós um novo princípio de vida, que a Bíblia chama de um novo homem. O velho homem é Adão, é chamado de velho porque foi o primeiro, porque foi o mais velho, e o novo homem é Cristo. Deus criou em nós, implantou em nós esse princípio da vida de Cristo, a vida vitoriosa, que é chamada de nova natureza, nova criação. E o nosso objetivo, ao mesmo tempo que nós dizemos não para Adão, é diariamente dizer sim para Cristo, nos revestir das suas virtudes, do seu poder, mediante a nossa união com Ele na sua ressurreição. Em termos práticos, como é que nós fazemos isso? Como é que nós
levamos avante essa dinâmica de dizer não para o pecado, para Adão, e sim para o Senhor Jesus. Ele ilustra a partir do verso 5. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pegou um exemplo do dia a dia. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que parar de mentir, deixar a mentira. Isso é dizer não para o velho homem, dizer não para Adão. Temos que falar a verdade. Isso é dizer sim para Cristo. Note que não basta, no processo de santificação, fazer só o lado negativo. Infelizmente, isso tem sido uma má representação da santidade cristã, e que ela é um moralismo, é uma listinha de nãos e de coisas que nós não podemos, e muitos cristãos se concentram em simplesmente ficar nessa parte negativa. Não minta, não faça isso, não faça aquilo. Não é que isso não seja verdadeiro. Nós temos que dizer não para todas estas coisas, mas isso é apenas metade da história. O outro lado é dizer sim para as virtudes. Então não basta só parar de mentir. Você tem que aprender a falar a verdade. Dizer a verdade para o seu próximo. Dizer em amor. E o motivo que Paulo coloca é porque somos membros uns dos outros. Somos irmãos em Cristo Jesus. O meu irmão merece a verdade. E que eu use a verdade não como instrumento para magoá-lo, feri-lo ou para me vingar, mas como instrumento de semear a verdade, o amor de Deus no meio da comunidade, a justiça e aquilo que é correto. O outro exemplo aqui, Paulo está desenvolvendo na prática essa dinâmica, não para o velho homem, sim para o novo homem. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em linhas gerais, nós temos que dizer não para a ira que é resultado da frustração, da decepção que nós temos com outras pessoas, conosco. Positivamente, nós temos que dominá-la, a ideia é essa. Eu até, alguns estudiosos que eu consulto, eles dizem que o lado positivo aqui é irar-se, uma ira santa, que Paulo não aqui é você dizer não para aquela ira, para aquela raiva que lhe leva a você tomar uma atitude impensada, guardar ressentimento, sentimento de vingança. Mas há lugar para uma ira verdadeira, que é a reação correta do cristão ao pecado. O cristão que não se emociona diante do pecado, do erro, da injustiça, da opressão, ele está errado. Ele tem que ter uma atitude de ira. Recomendo um livro de Os Guinness, que é discípulo de Francis Schaeffer, chamado Tempo de Ira. Ele está fazendo uma crítica à igreja evangélica em geral, exatamente pela falta de irar-se. Diz que a igreja evangélica acomodou-se com a violência, acomodou-se com a desonestidade, acomodou-se com a mentira, acomodou-se com todos os pecados, com a blasfêmia com o nome de Deus, com o desacato a Deus e aos valores morais, e simplesmente não protesta mais, não toma uma posição de quem está genuinamente irado contra essas coisas, como no Antigo Testamento, por exemplo, Finéias manifestou a ira contra os idólatras, ou Moisés que desceu do monte e quebrou as tábuas quando ele viu o povo praticando idolatria. Então há lugar para uma ira santa, que é a reação contra o pecado. Saber a diferença entre a ira verdadeira, justa, que é uma emoção positiva, que pode ser usada corretamente, e aquela ira pecaminosa, é um exercício de experiência, aliás, é um exercício que nós só vamos aprender, que a experiência nos traz. Fazer a distinção entre um e outro, às vezes, é muito difícil, porque é muito misturado nossas emoções. Mas o positivo, o ponto aqui, é esse aqui. Não para a ira pecaminosa, sim para a expressão verdadeira de revolta contra o pecado, e o motivo é que o diabo anda aproveitando exatamente essas nossas emoções para fazer a bagunça que ele sempre faz, né? Não dê lugar ao diabo. Quando nós deixamos que essa ira tome conta de nós, se assenhoreie de nós, produzindo determinadas reações, o diabo se aproveita de um cristão que está magoado, de um cristão que está irado, e no casamento isso é uma coisa constante. Satanás
encontra espaço quando nós nos tornamos magoados e nos tornamos cheios de ressentimento contra o cônjuge. Escutando a história do cidadão que foi se aconselhar com o pastor, e o pastor tem um problema muito grave, é que toda vez que o problema do nosso casamento é toda vez que eu e minha mulher, a gente briga, ela fica histórica. O pastor disse, o senhor fica histérica. Não, pastor, é histórica. Ela pega uma lista de todos os pecados que eu fiz nos 25 anos de casamento e relata, joga na minha cara tudo que eu fiz dela. Ela fica histórica mesmo. Então, quando nós ficamos históricos na relação do casamento, né, sinal de que a ira ele já se instalou e o diabo ele acaba de fato achando lugar. Essa é mais um. Podemos prosseguir aqui do que Paulo está dizendo. Agora, com relação ao furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você percebe aí o mesmo padrão. Pare de furtar, isso é dizer não para o velho homem. Mas não basta apenas nós pararmos de ser desonestos. Nós temos positivamente agora trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom. Note mais uma vez que a dinâmica da vida cristã não é concentrada apenas na questão negativa, mas o cristão, além de aprender a ser honesto, ele tem que aprender a ser um trabalhador, alguém diligente, que ganha o seu dinheiro de suas próprias mãos, deixando de lado não somente a desonestidade, mas a preguiça também. E o argumento é para que tenha com que acudir ao necessitado. Note que Paulo sempre está dando um motivo pelo qual a gente tem que fazer. Dizer não para o pecado, sim para Cristo. Ele dá a explicação. Próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente é que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao seu ouve. Mesmo padrão. Não vamos continuar a dizer ou falar aquilo que é inconveniente, que Paulo chama aqui de palavra torpe. Seriam palavras inconvenientes, tanto em termos da conotação de imoralidade sexual, quanto de qualquer outra conotação, a calúnia, a mentira, enfim, tudo aquilo que nós fazemos, todo tipo de pecado que cometemos com as nossas palavras. Em troca, ou em vez disso, só palavras que sejam boas para a edificação, conforme a necessidade. Então não basta nós pararmos de dizermos palavrão, contar piada suja, histórias de duplo sentido, provocar a imaginação dos outros com determinadas conversas. Não basta só nós pararmos de fazer isso. Nós temos que aprender a falar e edificar os outros, transmitir graça, que é o motivo que Paulo coloca aí. Porque assim nós transmitiremos graça aos que ouvem. Nosso objetivo com a nossa conversa é sermos instrumentos da graça de Deus para os outros. E as palavras são ótimas para isso quando nós as empregamos corretamente. No casamento, é uma bênção quando o marido pode transmitir graça para a mulher através de palavras boas, de encorajamento, de reconhecimento, de conforto, de esperança, de ajuda, de perdão. E vice-versa, a mulher também transmite graça para o marido fazendo isso. Então as palavras, elas são instrumentos poderosos, particularmente no casamento. Não basta, portanto, nós pararmos de dizermos o que não presta. Nós temos que aprender a ser instrumentos da graça de Deus mediante as nossas palavras. E, gente, nós poderíamos ir aqui, noite adentro, que está dentro de um pouco de exagero, eu estou aqui usando as palavras exageradamente, não é? Então, mesmo padrão, não entristecer o Espírito de Deus, por qual fostes selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmios, bem toda malícia, que tudo não entristeça o Espírito de Deus nessas coisas. O positivo, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Esse é o motivo. Em vez de entristecer o Espírito Santo com ira, discussão, gritaria, eu devo ser benigno, compassivo, perdoando, porque Deus me perdoou em Cristo Jesus.
Então, o mesmo padrão que você vai encontrar no restante do capítulo 4 da carta aos Efésios, entrando aqui no capítulo 5, onde ele vai continuar fazendo a mesma coisa, falando a respeito de imitar a Deus, andar em amor. Aqui ele entra no outro assunto, que é a questão da imoralidade sexual, a impudicícia, toda certa sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. No verso 4, ele também fala a respeito disso, que nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Apenas uma curiosidade aqui, não é meu ponto, mas acho que vale a pena. Vocês notaram que o oposto da imoralidade sexual, porque ele está falando nem da imoralidade, né, da impureza, é ação de graças. Já se perguntaram por quê? Eu sempre me perguntei sobre isso, até que um dia clicou na cabeça, não sei se é a explicação. Mas eu pensei assim, se eu dou graças a Deus pela minha esposa, eu não vou olhar para a esposa do vizinho. Então, qual é o melhor antídoto para o adultério? Ação de graças. Senhor, graças te dou pela Miss Brasil com a qual eu casei. Louvado seja o teu nome. Por exemplo, se eu dou graças a Deus porque Deus me fez homem, eu vou querer ser homem minha vida toda. E se eu dou graças a Deus porque Deus me fez mulher, eu vou querer ser mulher a vida toda. Não vou ficar revoltado porque Deus me fez homem e querer ter uma experiência como se eu não fosse homem. Mesma coisa aplicada à mulher. Então, grato a Deus. Se eu estou grato a Deus pelo que Ele me fez, a maneira como Ele me fez, mesmo com essa cara de bulldog, pitbull paraibano, como já me chamaram, cara de bulldog, se eu dou graças a Deus pela maneira como Ele me fez, isso evita uma série de problemas na área do relacionamento conjugal e também na área da imoralidade sexual. Eu creio que boa parte dos problemas que acontecem nessa área de imoralidade, de impureza sexual, tem a ver com a ingratidão. Não somos gratos a Deus com aquilo que Ele nos fez e com aquilo que Ele nos deu. Sempre estamos querendo alguma coisa diferente. Mas é curioso, né, que é exatamente o oposto que Paulo coloca aqui. Ele coloca a ação de graça. E o motivo que ele dá é que nenhum incontinente é o que não tem domínio próprio, nenhum impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como sempre, ele dá uma motivação, e essa daqui é das mais fortes. Ele continua falando a respeito da participação nas coisas dos pagãos. Ninguém nos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem ele de Deus sobre os filhos da desobediência. Não sejais participantes com eles, porque vocês eram trevas, agora são luz. Provem sempre o que é agradável ao Senhor. Não, aqui mais uma vez, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Cumplicidade vem quando a gente se cala, não se ira, não protesta, não diz que isso está errado, não fica calado. A atitude que Paulo quer dos cristãos é que nós reprovemos estas coisas que os pagãos fazem em oculto, e que hoje não é mais em oculto, está aí na Bíblia, né? E o argumento dele, a razão está aí no verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir, só mencionar já é vergonhoso. E ele continua com essa argumentação toda, remindo o tempo, que os dias são maus, e aí nós chegamos na nossa passagem, que está nesse mesmo padrão que começou lá no capítulo 4. Não vos embriagueis com vinho, é a parte negativa. Em vez de se embriagar com vinho, nós temos que nos encher do Espírito de Deus. E o motivo que ele dá é que no vinho há dissolução. Solução é desperdício. Uma vida que é uma vida vivida na embriaguez, ela é uma vida desperdiçada, uma vida dissoluta. Em contraste a uma vida que se perde por causa da embriaguez, nós temos uma vida frutífera, uma vida proveitosa e abençoada mediante a plenitude do Espírito de Deus. É aqui então que nós chegamos então nesse ponto aqui da plenitude do Espírito Santo, que vocês vejam que no contexto o apóstolo Paulo coloca dentro amor, paciência, humildade, paz, domínio próprio. A gente quer os dons do Espírito de 1 Coríntios de 12 a 14, ou de Atos 2, e frequentemente se esquece
de que a vida cristã normal, ela traz como resultado da ação do Espírito essas atitudes que nós acabamos de ler de diversas maneiras na passagem que está em discussão. Tá certo? Então vamos pensar mais um pouco a respeito disso aqui para depois ver a questão do casamento. Aqui está o esbocinho que eu segui, acabei esquecendo que eu tinha feito um esboço. Vamos começar aqui com essa ordem, cheios de Espírito. Como vimos, é um mandamento, é uma exortação, é uma ordem. E isso já nos coloca, num certo sentido, numa situação complicada, porque se é uma ordem, se é um mandamento da parte de Deus, nós não temos muita opção se não obedecer. Porque note que Paulo aí, ele não está dando um conselho, olha, eu aconselho que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está fazendo um pedido, estou pedindo que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está dando uma opinião, eu acho que vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo. Está dando uma ordem. Eu não sei como é aqui na comunidade cristã de Maringá, mas na igreja presbiteriana, se chegar alguém embriagado na igreja, e ele chegar várias vezes, exagerar uma dose de vinho lá, várias vezes, então ele vai ser disciplinado, ele vai ser chamado a atenção, repreendido, pode até sofrer sanção eclesiástica. Mas se ele chegar sem ser cheio do Espírito Santo, nós geralmente não fazemos nada. Não sei se vocês aqui disciplinam alguém porque não está cheio do Espírito Santo. Mas perceberam a incoerência? Porque da mesma forma que é um mandamento que nós não nos envolvemos, é um mandamento para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É um mandamento. Faz parte da vida cristã normal. Portanto, não é uma opção. Quem contribuiu em grande parte para que as pessoas pensassem que era uma opção foi uma ideia que graçou muitos anos, do chamado crente carnal. A ideia do crente carnal, não sei quem lembra bem, o famoso sermão de 3 pontos, baseado em 1 Coríntios 2, entrando no capítulo 3, que dizia o seguinte, que tem 3 tipos de homem, de pessoa. O espírito, tem o natural, que é a pessoa que não é convertida, tem o espiritual, que é o convertido que anda em comunhão com Deus, e tem o carnal, que é o convertido, mas que não anda de acordo com os planos de Deus. O crente carnal, então, como ficou conhecido, é aquele crente que é convertido, tem certeza da salvação, frequenta a igreja, mas que durante a semana ele vive como um homem que não é convertido, uma mulher que não é convertida, tem atitudes, ideias e pensamentos, as suas afeições e lealdades estão em outro lugar que não na igreja, na palavra de Deus, mas ele tem certeza da salvação, sabe que Cristo é o Salvador, a gente chama de crente carnal. E o consolo do crente carnal é o seguinte, eu não quero galardão nenhum, eu só quero entrar no céu. Não faço questão de receber galardão, só quero entrar no céu. Bom, a má notícia é que essa é uma interpretação errada do termo ainda sois carnais, do 1 Coríntios capítulo 3. Nem Paulo está defendendo ali, nem nenhum outro escritor do Novo Testamento defende esse ser híbrido que está aí no meio do não convertido e um convertido. Alguma coisa que fica aí no meio e que fica com um pé na igreja e outro no mundo. Não tem isso do ponto de vista bíblico. A posição do ponto de vista bíblico é que se nós não estamos vivendo no caminho de Deus, nós não podemos ter certeza de que, de fato, somos filhos de Deus. Quem pratica o pecado, veja a 1 de João, quem vive na prática do pecado, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Final de Hebreus, seria a santificação e a paz com todos, seria a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Tessalonicenses, somos escolhidos para a santificação. Então, a Bíblia é muito clara. É claro, não estamos falando de perfeição aqui nesse mundo, porque não existe nesse mundo. Mas uma busca contínua, incessante, de viver de acordo com os padrões de Deus. Isso é característica do verdadeiro cristão. E, portanto, a busca contínua da plenitude do Espírito, e essa plenitude caracteriza todo crente verdadeiro. Em quem não há esse desejo, a Bíblia é muito clara, não tem como dizer que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus, porque não tem sinal de vida, não é uma nova criatura. Parece que vive apenas a nível
do velho homem e do novo homem. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que isso aqui é uma ordem, isso é um imperativo, e todos nós devemos procurá-lo, especialmente quando falamos de casamento. Outro ponto aqui que eu queria destacar com vocês é que ele diz, encheios do Espírito. Eu sei que a figura que está aqui, especialmente por causa do contraste com o vinho, não nos embriagueis com o vinho, mas encheios do Espírito, dá a ideia, que essa ideia é às vezes até um pouco inconsciente, de que o Espírito de Deus, deixa eu colocar de outra maneira, nós perdemos de vista o fato de que o Espírito de Deus é uma pessoa. Uma pessoa. Por causa da metáfora de Paulo, a metáfora aí é de um copo, não é isso? É um vaso que está vazio e está sendo enchido. A ideia de encher-se do Espírito é que nós somos como um recipiente, não é isso? E o Espírito Santo vai nos encher. Então, essa metáfora, que está reforçada com o vinho ali, né? O contraste com o vinho, faz com que as pessoas se esqueçam de que o Espírito Santo não é um líquido celeste, não é um gás celestial que desce do céu e nos enche, não é uma força como a eletricidade, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele. Eu ouvi uma vez um famoso profeta, que era assim que ele se denominava, falando sobre a plenitude do Espírito. Ele disse que um dos efeitos da plenitude do Espírito era, ele enumerou uns 8, e um deles era a eletrificação. E ele disse que era isso mesmo, a pessoa ficava como que possuída de uma carga elétrica que as outras pessoas podiam ser tocadas. Se você tocar a pessoa teria esse tipo de experiência. Ele está baseado na experiência de Carlos Finney. Quem já leu a biografia de Carlos Finney, o famoso advogado que se converteu e teve uma experiência dramática e se sentiu perpassado pelo amor de Deus como ondas elétricas e diz tudo isso no seu relato. Então ele está pegando a experiência de Finney. Ele só pode pegar da experiência mesmo, porque na Bíblia não tem absolutamente nada sobre isso. Mas é uma pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle do Espírito Santo. Isso já nos ajuda a entender como estão indo no caminho errado aqueles que, pensando que o Espírito Santo é uma espécie de meio ou força impessoal, aparentam ou professam ter algum controle sobre o Espírito Santo. Para muita gente, quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais controle sobre o Espírito Santo nós teremos. E seremos então poderosos, capazes de fazer coisas extraordinárias, porque o Espírito Santo estará ao nosso dispor. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais cheio do Espírito nós estamos, mais debaixo do controle do Espírito Santo nós viveremos. Não somos nós que controlamos o Espírito Santo, mas ele nos controla. Então, encher-se do Espírito é colocar-se cada vez mais, pegando a metáfora do copo, é que não haja nenhuma área da minha vida que não esteja debaixo da influência e do controle do Espírito. É isso que essa metáfora significa. Embora Paulo não use o nome aí, o adjetivo, mas em outros lugares da carta ele fala do Espírito Santo. Esse é o adjetivo que qualifica Espírito. Se eu sou controlado pelo Espírito Santo, quais serão as primeiras evidências ou sinais desse controle em minha vida? Sinais, prodígios, maravilhas? Não necessariamente, mas santidade. Se ele é o Espírito Santo, e se ser cheio dele significa estar sob o controle dele, é evidente que o primeiro sinal da plenitude do Espírito é o fruto do Espírito, ou, resumindo, santidade, uma vida de acordo com aqueles padrões que nós acabamos de descrever ali. Gente, quando tudo isso é aplicado ao casamento, vamos fazer isso daqui a pouco. A gente vê que boa parte, ou grande parte, dos nossos problemas no casamento é falta de espiritualidade. É quando o marido não está cheio do Espírito Santo, quando a esposa não está cheia do Espírito Santo, ou pior, quando os dois não estão ao mesmo tempo. Então fica muito difícil produzirmos aquele fruto, aquelas ações e atitudes que fazem com que o casamento
caminhe da forma correta. E cheios do Espírito, em contraste com a questão da embriaguez. Temos aí então essa ordem. Muito bem. Agora deixa eu, antes de chegar ainda na família, falar um pouquinho sobre como fazer isso. São 3 coisas que Paulo coloca no texto. Nós temos que parar de nos embriagar com vinho, temos que usar os meios que ele determinou, e ele fala no verso 21 de sujeição uns aos outros. Vamos voltar para o texto lá? Isso fica claro. Então, não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas cheios de Espírito. Se nós fizéssemos a pergunta, como? A resposta está aqui. Primeiro, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então são 4 coisas que são colocadas aqui. Está aqui essa primeira, falando entre vós, entoando e louvando, são todos verbos que estão na mesma forma, no mesmo modo na língua grega. É mais fácil a gente ler na língua grega. Mas eles estão aí, o correspondente em português é o gerúndio, né? Falando, entoando, louvando, dando graças, sujeitando. Então esses verbos aí, todos eles expressam modo. De que maneira então aquele imperativo, cheio do Espírito, ele pode acontecer? Falando entre vós com salmos, aí mais uma vez nós voltamos à questão da conversação, das palavras que transmitem graça, transmitem edificação. O louvor, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A ação de graça, já falamos disso também, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. E a sujeição mútua. Algumas observações sobre estas coisas. Primeiro, parece muito simples, não é? E cheios do Espírito, como? Viver em comunhão com a igreja. O que é isso que está dizendo aí? Note aí a reciprocidade. Falando entre vós, sujeitando uns aos outros. Como se dissesse assim, sozinho eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso da comunhão dos santos. Preciso da comunidade. Preciso da irmandade. Gente com quem eu possa cantar, gente com quem eu possa conversar e gente a quem eu possa me sujeitar e ser ministrado e abençoado. É interessante que em todo o Novo Testamento, essa questão da plenitude de Deus, plenitude do Espírito, ser cheio de Deus, sempre é colocado no contexto da igreja. Está muito distante do padrão bíblico, aquela visão individualista, a nossa cultura, do sujeito trancado no quarto, passando dias jejuando, orando e clamando a Deus e dizendo a Deus, só saio daqui quando você me encher do Espírito Santo, ou quando eu tiver uma experiência. Não tem nada mais distante do padrão neotestamentário que enfatiza o aspecto corporativo da fé. Nós somos membros uns dos outros, e é na comunhão dos santos, no louvor com meus irmãos, na admoestação, no ensino, falando entre nós, e na sujeição e sujeitando, sendo ministrado pelos irmãos, que eu terei a plenitude do Espírito de Deus, dando graças juntamente com eles. Então, isso aqui vai contra aquela ideia que muita gente tem, de que ele pode ser crente em casa, e que não tem importância nenhuma no domingo, ou quando a igreja está reunida, qual é o valor que existe, o que há para mim naquilo ali. Quando a comunidade está reunida para exortação, louvor a Deus, aprendizado, ministração, esse é o meio pelo qual nós individualmente somos cheios do Espírito de Deus. Isso no casamento também é uma bênção, né? Porque 2 já é uma comunidade, né? Mais de um. Então no casamento pode ter essa questão do falar entre nós, dos louvores, das graças juntos e da sujeição. Então, vejam como há esse aspecto corporativo e de reciprocidade. Note aí uma terceira coisa. Isso é tão simples que tem muita gente que torce o nariz, igual a Naamã. Lembra a história de Naamã? Naamã foi para o profeta Eliseu para ser curado. E quando chegou lá na porta do profeta Eliseu mandou Geazi e disse, olha, esse Naamã que vai banhar-se no Rio Jordão. E Naamã disse, mas é brincadeira. Eu vim tão longe, eu, uma pessoa importante, cheguei aqui, o profeta me manda tomar banho, eu pensei que ele ia impor as mãos, falar em línguas,
ia invocar o nome de Deus sobre mim, fazer ungir um sal grosso, com a rosa ungida de Saron, com um vidrinho de óleo lá de Israel, queria fazer um negócio assim e tal. Ele nem apareceu, ele mandou tomar banho no Rio Jordão. Lembra quando Naamã disse isso? Ele pensava que Deus só se manifestava no extraordinário, no fora do comum, no pomposo, no excepcional. Ele nunca pensou que Deus iria atender a sua necessidade de uma maneira tão simples, e por conta disso, ele quase não foi curado. Se não fosse um auxiliar dele que disse: chefe, veja bem, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ou tu vais tomar um banho ali no Jordão? Não tem problema, levanta aí a segunda vida. E naturalmente ficou curado. Quando a gente lê isso aqui, e diz: mas é isso que Deus quer para a gente ser cheio do Espírito Santo? Eles estão aqui os atos heróicos, os sacrifícios, os atos extraordinários, aquelas coisas que a gente vê aí o pessoal falando na mídia, em determinados livros, as experiências que pessoas tiveram, e às vezes a gente fica pensando que Deus só age através dessas maneiras. Coisa simples, comunhão dos santos. E Deus promete que através disso Ele vai nos encher do seu Espírito. Como eu disse, eu não estou dizendo que Deus não pode agir como Ele agiu no passado. Ele faz como quer, com quem quer e quando Ele quer. Só que isso não está no nosso controle. Nós não podemos prever isso. Nós não podemos fazer com que isso aconteça, porque isso é um ato absolutamente soberano de Deus, essas manifestações extraordinárias. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer, que é isso aqui. Então, enquanto eu espero o Pentecostes, eu vou me enchendo do Espírito Santo na minha comunidade, com meus irmãos, na administração diária, crescendo, aprendendo no dia a dia, inclusive no meu casamento. Muitos crentes, vou usar a expressão que eu não gosto, vou usar, perdem a bênção, porque eles ficam esperando aqueles momentos especiais. Quando o corriqueiro, o usual, o dia a dia, que nos traz um gozo, uma alegria, um poder muito grande, estão ali à disposição, que é a vida normal do crente que Deus deixou para nós. Agora, chegamos na família. Eu acho que já disse isso aqui uma vez, se não disse, eu vou dizer de novo. Eu acho que esse verso 21 é a coisa mais difícil que Paulo está pedindo aí, não é? Cantar é fácil, dar graças é relativamente fácil, falar uns com os outros é fácil, mas nos sujeitarmos aos outros, não. É a parte mais difícil da sujeição mútua. Eu creio que está aí porque, é claro, o Espírito de Deus só vai encher pessoas que estão com o coração aberto para isso. Quando chove, a água primeiro enche os lugares mais baixos. Os montes elevados são os últimos a serem alcançados pela água que sobe. Então, quando a graça de Deus vem, ela vai procurar encher primeiro os corações quebrados, quebrantados, vazios de si próprio. Daí porque essa sujeição mútua. A boa ideia, note aqui, olha, verso 21 por 22, ele 21, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, né? Aí no 22 ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu acho que eu já disse aqui na igreja, a última vez que estive aqui, a boa notícia para as mulheres é que essa expressão aqui, está vendo aí, ó, ela não está no original grego. Não está no grego. Isso aí foi os nossos tradutores que colocaram. Se você pegar o original grego, você vai ver que essa expressão sejam submissos, ela não está no original. Paulo não disse isso. Quem disse foi a Sociedade Bíblica do Brasil, que não é inspirada. Não é? E, para piorar, vocês, na Bíblia de vocês, devem haver aí entre o verso 21 e o verso 22 um subtítulo em negrito. Não tem? O lar cristão, marido e mulher, ou alguma coisa semelhante. Não tem isso aí? Também não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Vocês sabem disso, né? Isso foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou, na melhor das boas intenções, porque o alvo da Sociedade Bíblica com esses subtítulos é ajudar o leitor a entender qual é o assunto. Só que às vezes essa colocação de subtítulos quebra a sequência do pensamento. E é o que aconteceu aqui.
porque dá a impressão que Paulo parou de falar do Espírito Santo no verso 21, e no verso 22 ele começou outro assunto, começou a falar do lar cristão. Quando, na verdade, Paulo está ainda falando do mesmíssimo assunto. É por isso que os tradutores tiveram que colocar sejam submissas, porque eles separaram o verso 21 do verso 22, e tiveram que repetir o verbo do verso 21, porque no grego, no original, a leitura é essa: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Quer dizer que ele ligou a sujeição das mulheres ao marido, no verso 22, ao verso 21. No texto original de Paulo, existe essa conexão. Ou seja, o verso 22 é uma explicação da submissão mútua que ele fala no verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Como? E aí ele começa a explicar. Primeiro, no âmbito do casamento. As mulheres ao próprio marido. Então, como eles separaram o verso 21 e o verso 22, tiveram que repetir o verbo que aparece no verso 21. Tá certo? Mas se você tirar um negrito e cortar sejam submissos aí, que é uma alegria apenas provisória, né, para as mulheres, que é o papel mais difícil, ele lê no original, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo, dois pontos, as mulheres, vírgula, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, eu quero deixar claro que o verso 22 é a continuação do verso 21. Ele ainda está falando de sujeição mútua. E aí pergunta, mas se é mútua, onde está a sujeição do marido? Ué, vocês não viram? Como é que o marido cumpre o verso 21? Aqui, ó. Maridos, amai a vossa mulher. De que maneira o marido cumpre o mandamento da sujeição mútua e assim ele vive cheio do Espírito Santo, amando a mulher como Cristo amou a igreja. E a mesma coisa, agora a gente pode ver descendo, quando ele fala sobre a família, como é que os filhos obedecem ao mandamento da sujeição mútua, porque os filhos supostamente são cristãos. Eles obedecem aos pais. A obediência dos filhos aos pais está dentro do contexto do mandamento sujeitai-vos uns aos outros. E como é que os pais fazem isso com relação aos filhos? Aí, ó, não provoqueis os vossos filhos a ira. De que maneira os pais cumprem o mandamento da sujeição mútua? Porque meu filho não é inferior a mim. Ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. E eu tenho também que entender quem ele é e qual o meu dever em relação a ele. Quando eu cumpro o meu dever como pai em relação a ele, então eu estou cumprindo o mandamento da sujeição. Sujeição mútua é você reconhecer quem o outro é, a esfera em que Deus o colocou e você o tratar da mesma forma. Aí vai também aqui no Paulo nas relações sociais aqui, né? Servos, como é que os empregados servos fazem isso no ambiente de trabalho? Trabalhando, como se respeitando o seu patrão e trabalhando como se estivesse trabalhando para Cristo Jesus. E como é que os senhores, os patrões fazem isso? Aqui, ó. Senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor pode ter como o vosso está nos céus e para com ele uma salvação de pessoas. Acho que agora ficou claro. Vamos relembrar. Encheios do Espírito é uma obra. Como? Falando entre vós, cantando, dando graças, se sujeitando uns aos outros. Repitamos a pergunta. Como isso acontece na prática, Paulo? Bem, a mulher se sujeitando ao seu marido. O marido amando a sua mulher. Os filhos obedecendo aos pais e os pais não provocando a ira dos filhos, mas criando na disciplina do Senhor. Os servos servindo como a Deus, aos seus patrões, e os patrões deixando as ameaças e tratando-os com dignidade. Daí fica clara a relação entre plenitude do Espírito e casamento, família, relações empregatícias ou relações sociais. E aqui nós chegamos, já à vista de conclusão, no meu ponto, nessa noite. Aquilo é uma exposição da sujeição mútua, já mostrei, não é? Eu estou aqui na frente do meu esboço.
Conclusões aí, princípios e aplicações que eu queria mostrar. Existe uma relação íntima e inseparável entre espiritualidade e vida familiar. Eu espero que tenha ficado claro. É só ler o texto em seu contexto e nós veremos que o mandamento para que a esposa se sujeite ao marido, vou falar sobre isso mais adiante, não hoje, e para que o marido ame a sua mulher, isso é feito no contexto da plenitude do Espírito Santo. E nós podemos estabelecer essa relação de dois caminhos, um de ida e outro de volta. Podemos dizer que eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu, esposa, me submeter ao meu marido e eu, marido, amar a minha mulher. Somente no cumprimento desses deveres é que eu vou encontrar a plenitude do Espírito de Deus. Em outras palavras, se eu não me sujeito ao meu marido como esposa cristã, se eu não amo a minha esposa como cristão, então eu não posso ser cheio do Espírito de Deus. Não tem como. Você pode fazer o que for, jejuar, subir no monte, ver foguinho, o que você pode fazer o que você quiser. Mas se não cumprir isso, que faz parte do sujeitar-nos uns aos outros, não tem plenitude do Espírito. Esse é o caminho de lá para cá, de cá para lá. Mas eu posso dizer também o oposto, que somente cheio do Espírito Santo é que eu vou poder fazer essas coisas. São dois lados da mesma moeda, não é? Depende de como você olha o caminho daqui para lá ou de lá para cá. Somente se eu estiver cheio do Espírito Santo é que eu vou conseguir, como esposa, a graça de me sujeitar ao marido. Eu tenho certeza que todas as esposas irão concordar que sem a graça de Deus e a plenitude do Espírito Santo é muito difícil se sujeitar. É muito difícil. Precisa da plenitude do Espírito Santo. E eu creio que, em parte, em grande parte, os problemas que as esposas enfrentam com esse mandamento, com essa atitude para com o marido como cabeça, tem a ver com a questão de espiritualidade. Porque Paulo diz assim, sujeitando-se ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Note que há essa conexão. Se eu não sou sujeito a Cristo, eu não tenho como me sujeitar ao meu marido. Não tenho como, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Então, a mesma coisa os homens, porque mais difícil do que estar sujeito ao marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Geralmente a gente esquece que isso é mais difícil, estou falando como homem, né? Do que a esposa se sujeitar ao marido. A minha esposa diz que não é nada disso, é o contrário, o mais difícil é sujeitar-se ao marido. E eu digo que não, do outro lado, né? E a gente acaba, como aquela história do Martin Lloyd Jones, que uma vez chegou na casa de foi visitar um casal com a esposa, e chegou lá, descobriu que o marido, a esposa era dinâmica, era ativa, ela tinha liderança, e o homem era assim meio apático. Você conhece aquele tipo de homem? Assim, meio apático, meio paradão, e a mulher ativa, tomava a liderança, mas ela fazia de um jeito que dava a impressão que quem tomava a decisão era ele, ela sabia fazer a coisa. Aí, a uma certa altura, Martin Lloyd Jones perguntou, e a conversa foi ficando boa, ele perguntou, e quem é o chefe, quem é o cabeça dessa família? Aí a mulher, na hora, disse, é ele. E Lloyd Jones perguntou, e quem decidiu isso? Ela disse, fui eu. Um lado do outro, mas o outro permanece. Quer a gente ache difícil mais um ou outro, mas é que sem a graça e a plenitude do Espírito, o cumprimento desses deveres, ele praticamente é impossível, porque existe essa relação íntima e inseparável. O fruto do Espírito é essencial para que o casamento funcione de maneira correta. Eu sei que a psicologia vai falar de incompatibilidade de gênero, eu sei que a psicologia e outros conselheiros vão falar de traumas, de problemas que precisam de cura interior, de liberar perdão. Há uma série de coisas que você vai receber como informação se você for procurar
determinados conselheiros de determinadas linhas para resolver os problemas do seu relacionamento com o seu marido e com sua esposa. Eu não estou dizendo que não são problemas que existam, e também não estou dizendo que a psicologia não possa nos ajudar a entender os nossos problemas, mas para mim, como pastor, conhecedor da Bíblia, e na minha experiência de muitos anos, eu sei que os pastores que aqui estão também vão dizer a mesma coisa, no fundo, é um problema de espiritualidade. É a falta de capacidade de perdoar, de amar, de conviver, de ter paciência, de andar uma segunda linha, de coragem para recomeçar, de reanimar-se. No fundo, falta isso. E quando falta dos dois, aí é muito difícil. Por isso, eu quis começar essa série de palestras falando da relação entre plenitude do Espírito e família, especialmente o casamento. Eu acho que o nível espiritual do marido e da mulher são diretamente proporcionais à felicidade, à vida frutífera, à produtividade, à eficácia da relação deles. Porque é uma relação tal, modelada à imagem e semelhança da relação de Cristo e da Igreja, que se não tiver ação do Espírito, dificilmente ela vai acontecer como deve acontecer. Ou seja, a causa da maioria dos problemas no casamento é a falta da plenitude do Espírito Santo nos cônjuges. Não sei se vocês perceberam aqui que não basta que ambos sejam crentes para que o casamento dê certo. Porque às vezes eu sou a favor, eu só faço casamento misto, de homem e de mulher. Mas o que eu quero dizer é que nós enfatizamos muito, especialmente para os nossos filhos, para os nossos jovens, a importância deles casarem com quem teme a Deus. E nós fazemos isso com razão, porque para viver o padrão que a Bíblia coloca, se não for crente e procurar uma vida cheia do Espírito Santo, vai ser muito difícil. Mas, como eu disse, não basta ser crente, tem que, como eu falei, aquela questão do crente carnal, tem que estar envolvido na busca da santidade e da plenitude do Espírito Santo. Porque às vezes nós pensamos que se os nossos filhos casarem no ambiente da igreja, terão um casamento abençoado. Não necessariamente. Me lembro dos casos mais drásticos que eu conheci de separação. O casal namorou, filhos de presbíteros, ambos, ele e ela, jovens, bonitos, ambos advogados formados, mas foi esse o problema, dois advogados. Formados, financeiramente bem, namoraram 7 anos, cantavam na banda da igreja, um casal 10, com 1 ano se separaram. Não houve adultério, não houve nada. E foi ele, a decisão foi dele. Eu fui conversar com ele. Várias vezes eu disse, mentira, eu quero entender por quê. Não tinha motivo. Não quero mais. Tem outra